Administração pública. Uma análise das perspectivas introversa e extroversa. A administração pública é um tema amplo e complexo que abrange diversas dimensões e abordagens. Dentre essas, destacam-se as concepções de administração pública introversa e administração pública extroversa. Essas duas perspectivas ajudam a entender como a administração pública se relaciona não apenas internamente, com seus próprios agentes e estruturas, mas também externamente, com a sociedade e os cidadãos. Essa distinção é fundamental para compreender a eficácia, a transparência e a responsabilidade do Estado em sua função de atender ao interesse público. A administração pública introversa refere-se ao conjunto de relações que ocorrem dentro do próprio poder público. Este conceito é essencial para entender como os órgãos e entidades públicas se organizam, como se comunicam e como tomam decisões internamente. A interação entre os agentes públicos é crucial para a eficácia da gestão pública, uma vez que a colaboração e o diálogo são fundamentais para o funcionamento adequado das instituições. Essa forma de administração é marcada por uma estrutura hierárquica, onde as decisões são frequentemente tomadas de cima para baixo, refletindo a burocracia inerente ao setor público. Um exemplo prático de administração pública introversa pode ser observado em como os departamentos de uma prefeitura interagem entre si. Quando há necessidade de um novo projeto urbano, como a construção de uma praça, a Secretaria de Planejamento deve dialogar com a Secretaria de Obras e com a Secretaria de Finanças para viabilizar o projeto. Essa interação interna é vital para garantir que todos os aspectos do projeto sejam considerados e que as responsabilidades sejam claramente definidas. A falta de comunicação ou de uma abordagem integrada pode levar a falhas e atrasos, impactando diretamente a qualidade do serviço público. Por outro lado, a administração pública extroversa diz respeito às relações que a administração pública estabelece com os cidadãos e com a sociedade civil. Essa abordagem enfatiza a importância da transparência, da participação popular e da responsabilidade social na gestão pública. A interação com os particulares é essencial para que a administração pública compreenda as demandas da sociedade e possa atender a essas necessidades de forma eficaz. A administração pública extroversa promove a ideia de que o governo deve ser um agente ativo de diálogo e colaboração com os cidadãos, buscando sempre o bem-estar coletivo. Um exemplo de administração pública extroversa é a realização de audiências públicas. Nessas ocasiões, o governo convoca os cidadãos para discutir questões relevantes, como a elaboração de leis ou a implementação de projetos. Essa prática permite que a população participe do processo decisório, contribuindo com suas opiniões e sugestões. Ao ouvir os cidadãos, a administração pública não apenas melhora a qualidade de suas decisões, mas também fortalece a legitimidade de suas ações, promovendo a confiança da sociedade nas instituições públicas. As duas dimensões da administração pública, introversa e extroversa, não são mutuamente exclusivas. Na verdade, elas se complementam. Uma administração eficaz deve ser capaz de gerenciar bem suas relações internas enquanto também se envolve de forma significativa com a sociedade. A integração entre essas duas perspectivas permite que a administração pública opere de maneira mais holística e responsiva às necessidades sociais. Quando os agentes públicos trabalham em conjunto e ao mesmo tempo se abrem ao diálogo com os cidadãos, a eficiência e a efetividade dos serviços prestados aumentam consideravelmente. Um desafio enfrentado na implementação da administração pública extroversa é a resistência à mudança dentro das próprias instituições. Muitos órgãos públicos têm uma cultura arraigada de funcionamento que pode ser resistente a novas formas de interação e comunicação. Essa resistência pode se manifestar na falta de vontade de ouvir as opiniões dos cidadãos ou na dificuldade de adaptar processos internos para facilitar essa interação. Para superar esse obstáculo, é fundamental promover uma mudança cultural dentro das instituições, priorizando a importância da transparência e da colaboração. Além disso, a digitalização e o uso de novas tecnologias têm desempenhado um papel crucial na promoção da administração pública extroversa. A utilização de plataformas digitais para facilitar o acesso à informação e a participação da sociedade tem sido uma tendência crescente. Por meio de sites, aplicativos e redes sociais, os cidadãos podem se informar sobre as ações do governo, participar de consultas públicas e expressar suas opiniões de maneira mais ágil e acessível. Essa mudança tecnológica representa uma oportunidade valiosa para estreitar os laços entre a administração pública e a sociedade,
garantindo um fluxo de informações mais dinâmico e interativo. No entanto, a digitalização também traz desafios. A exclusão digital pode ser uma barreira significativa para a participação de determinados grupos da população que podem não ter acesso à internet ou às habilidades necessárias para utilizar as tecnologias. Para que a administração pública extroversa seja realmente eficaz, é imprescindível que se criem estratégias inclusivas que garantam que todos os cidadãos, independentemente de suas condições socioeconômicas, possam participar e se beneficiar das novas ferramentas digitais. Outro aspecto importante a ser considerado é a necessidade de capacitação dos agentes públicos para lidar com a administração pública extroversa. Muitas vezes, os servidores públicos não são treinados para interagir com a sociedade de forma proativa e colaborativa. É fundamental que haja investimentos em capacitação e formação, visando preparar esses profissionais para um novo paradigma de gestão pública, onde a comunicação, a empatia e a escuta ativa sejam habilidades valorizadas. Ainda nesse contexto, é importante ressaltar que a administração pública extroversa não deve ser vista apenas como uma estratégia de marketing ou de imagem. Trata-se de um compromisso genuíno com a democracia e com a construção de uma sociedade mais justa e participativa. Para que isso ocorra, é necessário que as iniciativas de participação popular sejam estruturadas e não apenas simbólicas. A simples realização de audiências públicas, por exemplo, não é suficiente se os resultados dessas consultas não forem considerados nas decisões governamentais. Em suma, a administração pública introversa e extroversa oferecem perspectivas complementares que são essenciais para a compreensão do funcionamento do Estado e de sua interação com a sociedade. Enquanto a primeira se concentra nas dinâmicas internas da gestão pública, a segunda amplia o foco para as relações externas, destacando a importância da participação cidadã e da transparência. A busca por um equilíbrio entre essas duas dimensões é fundamental para a construção de uma administração pública mais eficaz, responsável e comprometida com o bem-estar coletivo. Portanto, a reflexão sobre esses conceitos deve ser uma prioridade na formação de agentes públicos e na elaboração de políticas que visem a melhoria contínua da gestão pública em todas as suas esferas. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!